O retinir das espadas tinha morrido. Os gritos da matança haviam cessado. Silêncio pairava sobre a neve manchada de sangue. O pálido sol sem vida que brilhava nos campos de gelo e planícies cobertas pela neve se refletia no prateado das couraças fendidas e lâminas partidas, no local onde os mortos se empilhavam. A mão sem energia ainda segurando o cabo da arma quebrada. Cabeças com elmos, tombadas e agonizantes. Barbas vermelhas e douradas voltando-se para o alto, como que numa derradeira invocação a Ymir, o gigante de gelo. Em meio aos corpos em cotas de malha e aos veios vermelhos no chão, duas figuras se encaravam. Naquela completa desolação, apenas elas se moviam. Acima, o céu congelado. Ao redor, a planície branca sem fim. E a seus pés, os mortos estirados. Os dois caminhavam lentamente, passando pelos cadáveres como espíritos vindo para um encontro, atravessando um mundo transformado num matadouro. Naquele silêncio sombrio, permaneceram cara a cara. Ambos eram homens altos, fortes como tigres. Seus escudos haviam desaparecido. As couraças estavam amassadas. Sangue manchava suas cotas de malha. Suas espadas eram vermelhas. Os elmos com chifres mostravam marcas de golpes poderosos. Um deles não tinha barba e possuía cabelos escuros. Os cachos e a barba do outro eram vermelhos, como sangue sobre neve iluminada pelo sol. Homem, o último falou. Me diga seu nome para que meus irmãos em Vanaheim possam saber quem foi o último do bando de Ulfar a cair ante a espada de Heimdall. Não em Vanaheim, replicou o guerreiro de cabelos pretos, mas no Valhalla. Você dirá a seus irmãos que encontrou Conan da Ciméria. Heimdall rugiu e investiu, a espada reluzindo no arco mortal. Conan titubeou e sua visão encheu-se de fagulhas vermelhas quando a lâmina sibilante atingiu seu elmo como uma chuva de faíscas azuis. Mas, ao recuar, estocou por baixo da lâmina assobiante com toda a força de seus ombros largos. A ponta afiada de sua arma atravessou elos de bronze, ossos e coração, e o guerreiro de cabelos vermelhos morreu aos seus pés. O cimério ficou de pé, arrastando a espada, acometido por um súbito cansaço nauseante. O reflexo do sol sobre a neve cortava seus olhos como uma faca, e o céu parecia encolhido e estranhamente longínquo. Deu as costas para a vastidão castigada, onde guerreiros de barbas amarelas jaziam entremeados a assassinos ruivos num abraço mortal. Deu alguns passos e, de repente, o brilho dos campos de neve diminuiu.
Uma onda de cegueira o engolfou e ele afundou na neve, apoiando-se em um dos braços encouraçados e tentando sacudir a cegueira dos olhos como um leão sacode a juba. Uma gargalhada prateada penetrou sua tontura e, aos poucos, a visão foi desanuviando. Olhos para cima. Havia uma estranheza em toda aquela paisagem que ele não conseguia expressar ou definir. Um matiz desconhecido na terra e no céu. Não pensou muito mais naquilo. Diante dele, balançando como uma muda ao vento, postava-se uma mulher. Seu corpo era como marfim e, salvo por um fino véu, estava desnuda como o dia. Seus pés descalços e esguios eram mais brancos do que a neve que pisavam. Ela riu do perplexo guerreiro, e sua risada era mais doce do que o borbulhar de fontes argênteas, mas envenenada por uma zombaria cruel. Quem é você? O cimério perguntou. De onde veio? Que diferença faz? A voz dela era mais musical do que uma harpa de corda de prata, mas possuía um requinte de crueldade. Chame seus homens, ele disse, apertando a espada. Minhas forças podem ter me abandonado, mas não vão me pegar com vida. Vejo que você é Vanir. Eu disse isso? Ele tornou a olhar para os cachos rebeldes dela, que, num primeiro relance, julgara serem ruivos. Agora via que não eram nem vermelhos nem amarelos, mas uma combinação gloriosa das duas cores. Observou confuso. Os cabelos da mulher eram como ouro élfico. O sol os iluminava de forma tão atordoante que ele mal conseguia encará-los. Os olhos não eram nem totalmente azuis nem cinzas, mas uma nuvem de cores cambiantes e luzes dançantes que ele não conseguia definir. Os lábios vermelhos sorriram e, dos pés delgados à ofuscante cabeleira de cachos revoltos, seu corpo de marfim era tão perfeito quanto o sonho de um deus. A pulsação de Conan martelava em suas têmporas. Não consigo dizer, ele murmurou. Se você é de Vanaheim e minha inimiga, ou se é de Asgard, a minha amiga. Já viajei muito, mas nunca vi uma mulher assim. Seus cachos me cegam com seu brilho. Por Ymir, nem mesmo entre as filhas mais lindas dos Aesíris vi cabelos assim. Quem é você para jurar por Ymir? Zombou ela. O que sabe sobre os deuses do gelo e da neve? Você que veio do sul para se aventurar em meio a um povo estranho? Pelos deuses sombrios de minha própria raça, gritou Conan, furioso. Posso não ter os cabelos dourados dos Aesíris, mas ninguém foi melhor do que eu na batalha. No dia de hoje vi 80 homens tombarem, e fui o único a sobreviver neste campo, onde os carniceiros de Ulfer encontraram os lobos de Brade. Diga, mulher,
Você avistou o brilho das cotas de malha através das planícies geladas, ou viu homens armados movendo-se pelo gelo? Eu vi a geada reluzindo sob o sol. Ela respondeu. Escutei vento sussurrando em meio à neve eterna. Ele balançou a cabeça. Njord deveria ter se reunido a nós antes da batalha. Temo que ele e seus guerreiros tenham sofrido uma emboscada. O Ulfer e seus guerreiros estão mortos. Achei que o vilarejo mais próximo estivesse a quilômetros daqui, pois a guerra nos trouxe longe. Mas você não pode ter vindo de uma distância muito grande nesta neve, nua como está. Leve-me até sua tribo, se for de Asgard, pois estou fadigado pelos golpes que tomei e pelo esforço do combate. Minha vila é mais longe do que você poderia ir, Conan da Ciméria. Ela riu, abrindo os braços, dançou diante dele, a cabeça dourada pendendo de forma lasciva e os olhos cintilantes obscurecidos pelos longos cílios sedosos. Eu não sou bela, ó homem. Como a alvorada se desnudando sobre a neve, resmungou ele, os olhos ardendo iguais aos de um lobo. Então, por que não se levanta e me segue? Quem é o guerreiro forte que cai diante de mim? Entoou a mulher, com zombaria enlouquecedora. Deite-se e morra na neve com os outros tolos, Conan, de cabelos pretos. Não pode me seguir para onde vou. Praguejando, o cimério colocou-se de pé, os olhos azuis queimando, o rosto sombrio e coberto de cicatrizes em convulsão. A ira sacudia sua alma, mas o desejo pela provocante figura à sua frente martelava suas têmporas e fazia com que o sangue corresse selvagem em suas veias. Uma paixão feroz como agonia física inundou todo o seu ser, de modo que a terra e o céu ficaram vermelhos ao seu olhar vertiginoso. A fadiga e o cansaço foram varridos pela loucura que o possuiu. Ele nada disse quando foi na direção dela, os dedos abertos para agarrarem aquela pele macia. Com uma gargalhada parecida com um guincho, ela saltou para trás e correu, rindo por sobre os ombros brancos. Conan a seguiu com um grunhido grave. Tinha se esquecido da luta, se esquecido dos guerreiros em suas cotas de malha, que jaziam sobre o próprio sangue. Tinha se esquecido dos salteadores atrasados de Njord. Seus pensamentos voltavam-se somente para a forma branca e delgada, que parecia flutuar em vez de correr à sua frente. Pela planície branca e ofuscante, a perseguição ocorria. O campo, pisoteado e manchado de vermelho, ficara para trás. Mas Conan seguiu em frente com a tenacidade silenciosa de sua raça. Seus pés, sob a armadura, quebravam a crosta congelada. Ele afundava na neve e conseguia seguir em frente graças à pura força física. Mas a garota dançava sobre a superfície, leve como uma pluma que flutua numa poça de água. Seus pés descalços mal deixavam pegadas na neve sobre o gelo. A despeito do fogo em suas veias, o frio feria o guerreiro.
infiltrando-se por sua cota de malha e pela túnica de peles. Já a garota, em seu véu transparente, corria tão leve e alegre quanto se dançasse entre rosas e palmeiras dos jardins de Poatã. Ela correu mais e mais adiante, e Conan a seguiu. Pragas sombrias eram cuspidas entre os lábios abertos do cimério. As veias de suas têmporas inchavam e latejavam, e seus dentes rangiam. Não pode fugir de mim, rugiu o guerreiro. Se me levar a uma armadilha, vou empilhar as cabeças de seus conterrâneos a seus pés. Esconda-se e derrubarei as montanhas para encontrá-la. Vou segui-la até o inferno. A gargalhada ensandecida dela flutuou até ele, e a saliva voava dos lábios do bárbaro. Ela o levava cada vez mais para o interior da desolação. A paisagem mudou. As grandes planícies cederam espaços para colinas baixas, entrecortadas por breves intervalos. Ao longe, no norte, Conan teve um vislumbre de enormes montanhas, azuladas pela distância, porém brancas pela neve eterna que as recobria. Acima delas brilhavam os raios resplandecentes da aurora boreal. Espalhavam-se pelo céu como um leque, lâminas congeladas de ardente luz fria, mudando de cor, crescendo e reluzindo. Sobre ele, os céus se iluminavam e crepitavam com estranhos feixes de luz. O fulgor da neve era estranho, ora azul congelado, ora carmesim vítreo, ora prata glacial. Conan seguiu adiante através daquele reino de encantos congelados, num labirinto cristalino onde a única realidade era o corpo branco dançando pela neve reluzente, além de seu alcance. Sempre além do seu alcance. Ele não questionou a estranheza de tudo aquilo, nem mesmo quando duas figuras gigantes surgiram para barrar seu caminho. Os elos de suas cotas de malha estavam brancos por causa da geada. Os elmos e machados revestidos de gelo. Neve polvilhava seus cachos. Nas barbas havia pingentes de gelo. Os olhos eram frios, como as luzes que brilhavam acima deles. Irmãos! A garota exclamou, dançando entre eles. Vejam quem me segue. Eu lhes trouxe um homem para o banquete. Arranquem seu coração e o levaremos ainda fumegante à mesa do nosso pai. Os gigantes responderam com rugidos, que eram como o raspar de icebergs numa costa congelada, e ergueram os machados reluzentes, enquanto o enlouquecido cimério se lançava contra eles. Uma lâmina congelada passou diante de seus olhos como um raio, cegando-o com seu brilho. E ele respondeu com um terrível golpe que decepou a coxa de seu oponente. A vítima caiu com um grunhido e, naquele instante, Conan foi arremessado pela neve, seu ombro esquerdo entorpecido pelo golpe do sobrevivente, tendo a vida salva por pouco graças à sua cota de malha. Conan viu o gigante que restara avultar-se sobre ele como um colosso esculpido no gelo,
emoldurado pelo céu cintilante. O machado desceu com força e afundou na neve e na terra congelada. E o bárbaro lançou-se para o lado, voltando a ficar de pé. O gigante rugiu e libertou sua arma, mas, enquanto o fazia, a espada de Conan sibilou, cortando o ar. Os joelhos do gigante se curvaram e ele caiu lentamente na neve, que tornou-se vermelha com o sangue que jorrava de seu pescoço semi-decepado. Conan virou-se e viu a garota de pé, não muito distante, assistindo com os olhos arregalados de horror. Toda a zombaria tinha desaparecido de seu rosto. O guerreiro deu um grito feroz, e gotas de sangue voaram da espada quando sua mão tremeu pela intensidade de sua paixão. Chame seus outros irmãos, rugiu. Chame os cães. Darei o coração deles aos lobos. Você não pode fugir de mim. Com um grito de medo, ela virou-se e correu velozmente. Não estava rindo agora, nem zombando por cima de seu ombro branco. Correu como quem teme pela vida e, embora Conan forçasse cada músculo e tendão até suas têmporas parecerem prestes a explodir e a neve ficar vermelha aos seus olhos, ela se afastava dele, ficando cada vez menor sob aquele céu de fogo bruxuleante, até sua forma não ser maior do que de uma criança. Então, tornou-se uma pequena chama dançando sobre a neve e, depois, um borrão indistinto ao longe. Rangendo os dentes até que o sangue desaparecesse das gengivas, ele seguiu adiante e viu o borrão crescer e tornar-se uma chama dançando sobre a neve, e ficar tão grande quanto uma criança, até que, enfim, ela estava a menos de 100 passos à frente dele. Lentamente, um passo após o outro, o espaço entre eles diminuía. Agora ela corria com esforço, seus cachos dourados esvoaçando. Conan ouvia sua respiração ofegante e enxergou um lampejo de medo no olhar que ela lançou por cima de seu ombro pálido. A sombria resistência do guerreiro lhe servira bem. A velocidade se esvaiu das pernas brancas da mulher, e ela passou a cambalear. Na alma indomada dele ardiam as chamas do inferno que ela tanto atiçara. Conan encurtou a distância com um rugido inumano, bem quando ela se virou, emitindo um grito apavorado e usando os braços para tentar afastá-lo. Sua espada caiu na neve quando ele a abraçou. O corpo macio curvava-se para trás enquanto ela lutava contra aqueles braços de ferro num frenesi desesperado. Seus cabelos dourados esvoaçavam sobre o rosto do guerreiro, cegando-o com o seu brilho. A sensação daquela forma delgada se contorcendo levou Conan a uma loucura ainda mais cega. Seus dedos pressionavam a carne macia e fria como gelo. Era como se ele abraçasse uma mulher
feita não de carne e sangue, mas de gelo ardente. Ela lançava a cabeça dourada para os lados, lutando para evitar os beijos ferozes que feriam seus lábios vermelhos. Você é fria como a neve, ele murmurou, confuso. Vou aquecê-la com o fogo do meu sangue. Com um grito e uma contorção desesperada, ela escorregou daqueles braços, deixando sua única veste em suas mãos. Deu um salto para trás e o encarou, os cachos dourados num desarranjo selvagem, o peito branco arfando e os belos olhos brilhando de pavor. Por um instante ele ficou estático, espantado pela terrível beleza da mulher nua sobre a neve. E, naquele instante, ela ergueu os braços na direção das luzes que brilhavam no céu e gritou numa voz que continuou ressoando nos ouvidos de Conan por muito tempo depois. Ymir, meu pai, salve-me! Conan estava saltando para frente, os braços abertos para apanhá-la, quando, com um ruído semelhante ao de uma montanha de gelo ruindo, o céu inteiro projetou-se em fogo congelado. O corpo de marfim da garota foi repentinamente envolvido por uma chama azul gelada e tão ofuscante que o cimério teve de erguer as mãos para proteger a vista daquele fogo intolerável. Num instante fugaz, os céus e as colinas de neve foram banhados por flamas brancas crepitantes, dardos azuis de luz congelada e labaredas carmesins de gelo. Então, Conan cambaleou e gritou. A garota havia desaparecido. A neve brilhante estava nua e vazia. Ao alto, as luzes bruxuleantes cintilavam e brincavam num céu congelado que enlouquecera e, dentre as distantes montanhas azuis, um trovão ribombou, como se uma gigantesca biga de guerra estivesse sendo puxada por corcéis, cujos cascos frenéticos lançavam raios de luz e ecoavam nos céus. De repente, a aurora boreal. As colinas cobertas pela neve e os céus flamejantes contorceram-se diante dos olhos de Conan. Milhares de bolas de fogo explodiam, lançando uma chuva de faíscas, e o céu tornou-se uma roda titânica que fazia chover estrelas conforme girava. Sob seus pés, as colinas se ergueram como uma onda, e o cimério desabou na neve, permanecendo imóvel. Num universo frio e escuro, em que o sol se extinguira eras atrás, o cimério sentiu o movimento da vida, estranho e indeciso. Um terremoto o tinha em suas garras e o sacudia para frente e para trás, ao mesmo tempo esfregando suas mãos e pés, até que o guerreiro soltou um grito de dor e de fúria e tentou alcançar sua espada. Ele está acordado, Horsa, grunhiu uma voz. Rápido, temos de esfregar seus membros para descongelá-lo, se quisermos que ele um dia volte a empunhar uma espada. Ele não abre a mão esquerda, disse outro. Parece estar agarrando alguma coisa.
Conan abriu os olhos e encarou os rostos barbados, curvados sobre si. Estava cercado por guerreiros altos e de cabelos dourados, trajando cotas de malha e peles. Conan, você está vivo. Por Crom Niord, balbuciou o bárbaro. Ainda estou vivo ou estamos todos mortos no Valhalla? Estamos vivos, grunhiu o Aesir, ocupando-se dos pés semicongelados de Conan. Tivemos de abrir caminho lutando através de uma emboscada. Por isso não nos juntamos a vocês antes de a batalha começar. Os corpos já estavam congelados quando chegamos ao campo. Não o encontramos entre os mortos, então seguimos sua trilha. Em nome de Ymir, Conan, por que foi que vagou para a vastidão do norte? Seguimos seu rastro na neve por horas. Se uma nevasca tivesse caído por Ymir, jamais o teríamos encontrado. Não jure tanto por Ymir, um guerreiro murmurou, inquieto e olhando para as montanhas distantes. Estas são suas terras. A lenda diz que o Deus vive entre aquelas montanhas. Eu vi uma mulher. Conan respondeu vagamente. Encontramos os homens de Brad nas planícies. Não sei por quanto tempo lutamos. Fui o único que sobreviveu. Estava confuso e enfraquecido. Esta terra postou-se como um sonho diante de mim. Somente agora as coisas parecem naturais e familiares. A mulher veio e me provocou. Era linda como uma chama do inferno congelada. Quando olhei para ela, enlouqueci e esqueci tudo no mundo. Eu a segui. Não encontrou seus rastros? Ou do gigante de armadura gelada que matei? Niord balançou a cabeça. Encontramos apenas os seus rastros na neve, Conan. Então talvez eu esteja louco. Conan disse, confuso. Contudo, vocês me parecem tão reais quanto a bruxa de cabelos dourados que fugiu nua na neve à minha frente. Mesmo assim, ela desapareceu das minhas mãos em meio a uma labareda gelada. Ele está delirando, sussurrou um guerreiro. Talvez não, disse outro homem, mais velho, de olhos selvagens e estranhos. Era Atali, a filha de Ymir, o gigante de gelo. Ela vai aos campos dos mortos e mostra-se para os moribundos. Eu mesmo a vi em minha época de menino, quando fiquei à beira da morte no sangrento campo de batalha de Wolhaven. Eu a vi caminhando entre os mortos na neve, seu corpo nu brilhando como marfim e os cabelos dourados parecendo fogo à luz do luar. Fiquei deitado e uivei como um cão que agoniza por não poder engatinhar atrás dela. Atali atrai homens dos campos para as terras desoladas, para serem mortos por seus irmãos, os gigantes de gelo, que levam seus corações ainda quentes para a mesa de Ymir. O Cimério viu Atali, a filha do gigante de gelo. Pá! Grunhiu Horsa. A mente do velho Gorm foi abalada, ainda durante sua juventude, por causa de um ferimento de espada na cabeça. Conan está delirando por causa da fúria da batalha. Vejam como seu elmo está amassado. Qualquer um desses golpes pode ter confundido sua mente.
Seguiu uma alucinação até estas terras desoladas. Ele vem do sul. O que pode saber sobre atalho? Talvez você diga a verdade, Conan murmurou. Foi tudo tão estranho e bizarro por Kron. Ele parou de falar e olhou para o objeto que ainda oscilava em seu punho esquerdo crispado. Os outros ficaram boquiabertos e em silêncio ao verem o véu que ele segurava. Uma mecha de pano jamais tecida por uma roca humana. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu recomendo você dar uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o teu comentário para interagir comigo. Pessoal, de novo, muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!